O CSA vive um momento de caos político que atrapalha muito a vida do CSA, pensando na nossa sequência e numa tentativa de recuperação na próxima temporada. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo aí nos bastidores para vocês. Já agradeço a presença aí de todos aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente seguir crescendo aqui no YouTube e adquirir cada vez mais relevância. Dá o like aqui nesse vídeo, que é importante demais para esse vídeo ficar em alta aqui no YouTube e mais pessoas poderem encontrar esse vídeo aqui também e ficarem por dentro aí das novidades do CSA, tá bom? Então, gente, vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa situação agora de caos político que eu tô falando. Isso tudo, obviamente, foi uma consequência do que aconteceu na temporada. Uma temporada vergonhosa para o CSA, que culminou aí com o rebaixamento e que eu citava a necessidade do CSA de fazer uma renovação geral na sua diretoria, né? Mas essa renovação, ela acho que, já falei isso aqui no canal, ela foi feita por parte do Conselho Deliberativo do CSA, acho que de maneira muito abrupta e que agora está até atrapalhando um pouco a transição da diretoria do CSA para uma próxima eleição ou para quem quiser que venha a assumir ao CSA. Bom, acontece aqui. Acho que faltou também um pouco de diálogo entre o conselho e a diretoria do CSA antes da renúncia que foi feita pela Miriam Monte após ela ser destituída, né, do cargo de presidente, assim como o conselho destituiu toda a presidência do CSA. Bom, a informação que a gente teve é que a Miriam iria pedir a renúncia nessa segunda-feira, então se tivesse um pouco de contato, talvez tivesse havido essa transição de maneira mais suave, para que pudesse haver um ambiente pelo menos propício a novas eleições e que outras pessoas viessem a assumir a equipe do CSA. Como o conselho destituiu todos, hoje existe essa bagunça interna de que as informações que eu tenho é que não houve ata da reunião do Conselho Deliberativo, ou seja, as atas de reunião elas precisam ser autenticadas em cartório, né? E até hoje não teve essa ata, não teve sequer a homologação, não teve nada em relação a isso. E assim, hoje o time do CSA ele não tem efetivamente um presidente executivo. Essa é a informação que eu tive. O Robson Rodas ele assumiria como vice-presidente em caso de saída da Miriam Monte, em caso dela pedir a renúncia de maneira pacífica ali. Mas como o Conselho Deliberativo destituiu todo mundo, nem o Robson Rodas estava mais na vice-presidência. Inclusive, ele foi proibido de ir ao CT, né? Então, hoje, todos os membros da diretoria executiva do CSA não fazem mais parte da diretoria. Ou seja, da diretoria anterior não tem mais ninguém lá dentro. E, entre aspas, quem assume agora é o presidente do Conselho Deliberativo, que acho que exatamente por não ter a ata da reunião, não pôde homologar tal, e, velho, agora a gente por não ter um membro da diretoria que esteja efetivamente como presidente executivo, o time do CSA não tem um representante frente aos bancos para poder fazer movimentações financeiras. Informação que eu vi hoje é que as contas do CSA estão bloqueadas exatamente por isso. Não por outro motivo, mas por não ter um representante direto do CSA para poder se responsabilizar pelas movimentações financeiras. Então as contas estão bloqueadas, né? Então, sim, é um ambiente de caos total, algo assustador e que isso atrapalha mais ainda uma transição para uma próxima diretoria,
né, uma formação de novas eleições. O que a gente fica sabendo é só questões de bastidores. E assim, cara, eu até peço desculpas por não estar totalmente aprofundado em todas as informações do CSA, mas quando o cara vai ver, para ficar por dentro de tudo, são entrevistas aqui, entrevistas ali, gente indo pra rádio, passa meia hora falando na rádio, vai dar pronunciamento, é mais meia hora de pronunciamento, e sinceramente eu não tenho nem tempo no meu dia a dia, nem saco pra estar fazendo isso, né? Já tô de saco cheio com isso tudo. Eu quero que todo mundo que tá lá dentro comece quem tiver que sair, que saia, e quem tiver que fazer a transição, que faça a transição, para que a gente possa voltar a ter um ambiente que volte a planejar o CSA. O tempo tá passando, gente. O tempo tá passando. Daqui a pouco acaba setembro e a gente vai estar ainda nessa briguinha de ego aí, né? Entre um e outro. E vou ser sincero, certo? Quem não tá largando o osso é o Conselho Deliberativo. Quem tá causando muito desse grande caos aí no CSA é o Conselho Deliberativo. Porque é o que tudo indica, a diretoria executiva do CSA renunciaria e o Robson Rodas, como ele tinha falado, ele teria apoio, né, de várias pessoas. Eu vi essa informação de que se ele tivesse continuado à frente do CSA, ele teria apoio de várias figuras importantes do CSA, como o Rafael Tenório, Raimundo Tavares e o próprio Álvaro da Carajás, ou seja, seria uma boa para captação de recursos, mas destituído agora, fica de fora também desse próximo passo da diretoria do CSA, e ele mesmo já renunciou também, né? Então fica aí esse ambiente de incerteza, o Conselho Deliberativo tumultuando mais ainda, um ambiente que já era caótico com o rebaixamento, agora fica um ambiente político insustentável para qualquer pessoa. Então assim, o Conselho Deliberativo agora que faça tudo que precisa ser feito da maneira correta para que a gente possa caminhar, voltar a caminhar para fazer as novas eleições e começar a pensar na próxima temporada, porque o tempo tá passando e quanto mais o tempo passa, menos tempo de planejamento a próxima diretoria vai ter. Mais atrapalhada vai ser a formação do elenco para a próxima temporada e menos chance de sucesso a próxima temporada vai ter se a gente continuar com esse ambiente conturbado. Então, ficamos aí nessa torcida para que o ambiente interno do CSA volte a ficar mais tranquilo para que a gente possa pensar em 2026 efetivamente, tá? Enfim, pessoal, mais um desabafozinho aqui, né? Mas que fiquem de olho nas informações, nas notícias, porque realmente são situações que a gente fica bem preocupado em relação ao CSA para a próxima temporada, beleza? Um abraço, pessoal, tamo junto e até a próxima.